pessoal. O programa One continua em quarentena e a gente continua também fazendo as entrevistas de forma virtual, à distância. O nosso entrevistado também está em quarentena. Hoje, a gente vai falar de um assunto que é muito pertinente à situação atual da crise. Mas antes, vai lá no canal, dê um like, se inscreva para receber as notificações. O nosso entrevistado de hoje é Márcio Martins, e ele é enfermeiro, formação de enfermagem, e é o responsável pelo ensino à distância da Universidade Unifar de Valença. É um centro educacional em Valença, que tem, entre outras faculdades, a parte de medicina, enfermagem. Então, o Márcio ele é o responsável da Unifar pelo ensino à distância. Tudo bem, Márcio? Um prazer estar com você aqui. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem aí? Uma boa tarde para você, para o Felipe. Saúde para nós, né? O mais importante nesse momento. Para nós e para nossos negócios. É verdade. A gente está num momento muito delicado, né? Não só do ponto de vista da saúde, mas também da nossa economia. Passando aí por um grande desafio. É um grande prazer, Sérgio, vir aqui conversar com você, com o Felipe, a gente trocar um pouquinho de ideia para esclarecer alguns pontos que são importantes, algumas coisas que a gente vem fazendo como boas práticas, né? E que nos ajudam aí a caminhar para um cenário, se Deus quiser, próspero, que a gente saia mais fortalecido nesse processo, né, lá na frente. Com certeza. Eu também vou apresentar para vocês o Felipe Medeiros, que ele é professor universitário e também vai nos ajudar aqui a levar esse programa, essa informação para vocês. O tema hoje vai ser ensino à distância. Tudo bem? Como é que tá? Oi, Márcio. Quanto tempo? Tudo Gente, bom, vai ser muito bacana. Acho que o assunto hoje ele é muito pertinente. A gente tem ouvido aí falar das autoridades, né? O lockdown, o isolamento, mas as empresas de ensino continuam funcionando de alguma maneira. E uma das ferramentas é a gente discutir também, falar um pouquinho sobre o ensino à distância. Então, acho que o dia de hoje vai ser muito rico para a gente compartilhar um pouco desse assunto com os demais. Bom, o Márcio falou uma coisa interessante, né? Essa crise a gente vai passar logo e vai sair dela muito bem. Isso aí é o que toda crise oferece, né? Toda crise, nenhuma crise ela dura para sempre, né? E uma coisa que a gente sabe já é que depois que passa a crise, a gente sai dessa crise uma outra pessoa ou uma outra empresa ou um outro negócio. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa durante o período da crise. E nessa crise não vai ser diferente. Nós estamos vivenciando uma situação que, felizmente, é possível de ser realizada, porque a tecnologia hoje nos permite isso, que as pessoas estão eu não gosto da palavra isolamento social, porque nós não estamos isolados, nós estamos conectados. Então, não há isolamento. A gente tem um afastamento físico por uma questão, vamos dizer, sanitária, né, de defender a saúde individual para evitar que essa pandemia se prolifere de uma forma exponencial. Então, nós estamos nos prevenindo, evitando o contato pessoal, evitando sair, porém, nós nunca estivemos tão conectados e tão ligados uns aos outros como no momento presente. Para vocês terem uma ideia, existem hoje milhares de grupos sendo formados, já formados, de pessoas que há muito tempo não se viam, não se falavam e estão agora se comunicando, trocando ideias, solidárias, uma passando para a outra a sua visão, o seu conhecimento, a sua experiência. Isso também está acontecendo com as empresas. Muitas empresas que não estavam preparadas para enfrentar essa crise, não estavam nem ligadas na área de tecnologia, de ensino à distância ou de entrega à distância, e hoje estão sendo obrigadas a fazer isso. Então, tudo, é restaurante, é farmácia e também as universidades.
Então, hoje, você tem a educação delivery também. Você tem a comida delivery, o remédio delivery e tem o conhecimento delivery. Então, o ensino à distância, que já vinha sendo introduzido, mas de uma forma ainda meio tímida, ele agora não vai ter mais desculpa, vai ter que ser utilizado. E os alunos, os professores e as universidades, os centros de ensino, as escolas, elas vão ter que se adaptar a esse novo cenário, porque isso vai ser demandado daqui para frente. É muito mais cômodo, muito mais prático, e eu acredito que possa ser até muito mais eficaz no futuro a gente usar essa entrega de informação, de conhecimento via rede social. O que você acha disso, Márcio? Eu acho uma coisa interessante, né, Sérgio? Porque o nosso aluno, por mais que de maneira informal, né, não formal, ele já utiliza as ferramentas tecnológicas no seu dia a dia, né? Os nossos alunos hoje vão para a internet, né? Eles usam os mocks, eles usam, né, o YouTube, eles vão para uma série de ferramentas que são informais, mas que complementam o processo de aprendizagem. Eu costumo falar isso muito aqui para o meu grupo de professores, a gente conversando, é que para mim não existe educação à distância ou educação presencial, existe educação, né? O que a gente faz para ela chegar até o aluno são os meios, né? E a gente, nesse momento em específico, a gente necessita usar esse meio para fazer com que isso aconteça. Mas não vejo isso como díspare, né? Ou como, né, um processo dicotômico, né? Eu vejo isso como uma questão complementar, que a gente precisa se associar. Até numa conversa anterior, a gente falando, eu falei isso, eu acho que a gente precisa perder um pouco desse preconceito, né, da tecnologia para se fazer o processo educacional. E esse momento de crise está mostrando isso, que a gente consegue ir para dentro do processo, construir um processo sério, né, desde que ele de fato esteja organizado, respeitando os pilares educacionais importantes, e a gente faça o aluno aprender. O que a gente optou aqui no Centro Universitário de Valença, que é uma instituição de mais de 50 anos, né, no mercado educacional, foi acreditar nesse processo, mas antes da crise chegar, a gente já entende que a educação mudou, né? Que a educação não pode ser mais aquele espaço quadrado, com 4 paredes, um quadro, um grupo de alunos, um grupo de professor. Na verdade, o docente hoje ele é mediador do processo de aprendizagem, né? Ele precisa ser o maestro dessa orquestra, mas muitas vezes o aluno ele tem muito mais experiência e contribui muito conosco dentro de sala, né? E a gente não permite que o aluno faça isso. A própria tecnologia mostra isso, né? Os tímidos conseguem interagir mais, isso é uma observação que a gente vem conseguindo ter aqui. Aqueles que não perguntavam agora perguntam, eles conseguem se socializar nos seus grupos. E aí eu até desafio, Sérgio, né? A gente está falando, você usou um termo que eu gostei muito, né? Da gente não falar de isolamento, falar de reclusão, mas esse momento de isolamento social ou de reclusão social vem permitindo uma inclusão tecnológica, né? Vem permitindo que as pessoas se incluam tecnologicamente. Né? Eu acho que isso é um ponto que a gente podia falar, existe isso hoje. Eu vou falar disso, mas eu queria antes ouvir a palavra do professor aí, como é que ele se coloca e como é que ele acha que os professores, em geral, se colocam diante dessa nova realidade. Porque o professor, acho que o professor, o tradicional, ele gosta de estar ali na frente da cátedra, olhando os alunos. Então, eu não sei como é que ele se coloca hoje diante da câmera e não diante da turma. E aí, Felipe? Acho que tem um pouco disso mesmo, né? O professor ele tem um ego um pouquinho diferenciado aí, porque ele está acostumado a ficar ali na frente, como o Márcio falou, ele é o regente, ele é o maestro. E aí, quando você fala também que, quando se entende que o poder todo está na mão dessa pessoa, e agora o poder está dividido, não vou falar o poder de modo pejorativo, mas o poder assim, ó, a condição de fazer andar não depende só de um lado, depende de todos os lados. Aquele professor que não entende isso fica um pouco sentido e um pouco assustado, né, com esse modelo. Quem está acostumado com tecnologia sabe que hoje o aluno, você está falando ali em sala de aula alguma coisa, ele está com o telefone aberto pesquisando para te contradizer na hora. Então, se você não tiver primeiro, se você não tiver conhecimento de causa ali para falar o que você está falando, para discutir aquele assunto que você optou, que você está sendo direcionado para discutir, isso cai por terra. Então, não existe mais aquilo, fala aqui, que acredita no que eu estou dizendo, que isso é verdade absoluta. Isso já não existe, né? O aluno ele tem agora o conhecimento, ele está distribuído. E o professor precisa entender que esse o modelo de educação hoje ele é colaborativo.
ele mudou. E isso assusta. Muitos colegas, né, eu já fiquei assustado com esse modelo, muitos colegas hoje estão bem assustados com a forma como a gente vai se adaptar agora daqui para frente, mas o fato é que isso é uma realidade, como o Márcio falou, hoje não é unidirecional o processo de aprendizagem, ele é multidirecional e as fontes estão espalhadas. Então, o professor ele vai ter duas formas de passar por isso. Ou ele se assusta e se retrai e não aceita, não se adapta, ou ele vai se adaptar a isso e vai construir uma forma de... vai entrar de cabeça nesse mundo e vai trabalhar da forma como tem que ser hoje. Eu vejo... a gente está hoje focado nesse programa falando de educação, mas tudo que a gente está falando aqui se aplica em outros ramos de negócio. Porque o que acontece? Todos esses modelos que a gente vinha utilizando, de repente, na hora que aconteceu essa crise, esses modelos foram rompidos. Rompidos, quer dizer, não é nem questão de dizer assim, nós estamos antecipando o que iria acontecer mais adiante. Eu acho que, né, muito mais do que isso, nós estamos dando um salto. Hoje a gente está dando uma parada no modelo atual e vamos começar a experimentar um novo modelo que vai passar a vigorar daqui para frente. E quando essa crise acabar, eu vejo claramente que muita coisa vai continuar, vai ter continuidade. Aquele restaurante que você frequentava e que agora você está pedindo comida para ser entregue em casa, em determinados momentos você vai preferir pedir a comida em casa, vai continuar pedindo. Então, os que já estavam preparados, estavam atendendo dessa forma, tudo bem. Os que não estavam, que tiveram que passar a atender, aproveita essa hora agora, se organizem, porque a demanda vai continuar. Da mesma forma, vamos trazer para a área de ensino a mesma coisa. O professor, o aluno, a própria universidade, o próprio centro de ensino estavam vivendo ainda naquela fase. Vamos usar o EAD, mas o modelo principal ainda é o presencial. Agora, diante da crise, e que não tem outro jeito, tem que ser o modelo virtual, o EAD, e depois que passar essa crise, a demanda pelo EAD vai ser muito maior do que era antes. Então, a gente não sai dessa crise do mesmo tamanho que estava antes. A gente vai voltar num outro tamanho, numa outra dimensão, com outro tipo de demanda. O perfil de consumo de todas as pessoas e de todos os produtos e serviços vai estar modificado. Então, as universidades, como os restaurantes, como os profissionais liberais, têm que entender que, a partir do final dessa crise, existe um outro modelo em funcionamento, um modelo que tem muito mais de virtual do que de presencial, para tudo. A gente aqui chamou de virtualização do processo de aprendizagem, sabe, Sérgio? É o que a gente vem tratando aqui incunhou como termo aqui de trabalho. Gostei do termo. A gente, na verdade, essa coisa do ensino à distância, para muita gente parece frio, mas, na verdade, a virtualização permite a interação do nosso professor de forma síncrona, né? Nosso professor está ali, ao vivo, em time, né? Está conversando junto com o nosso aluno, tirando as dúvidas, e as aulas vêm rendendo de uma forma muito positiva. Mas o que você falou é muito interessante. Assim, a gente passa por um processo de construção da educação ao longo dos tempos, que a gente chama aí de primeira revolução industrial, né? Quando a gente está lá com a formação em massa, com as questões tecnológicas, termos que a gente discute para a construção de empresas, para a construção, né, lá na disciplina de administração, e a gente chega numa segunda revolução industrial, onde a gente precisa discutir a formação específica, grupos específicos de trabalho, né? Então a gente começou a se preocupar com a formação de uma forma diferente, né? As questões mais técnicas. Aí a gente entra numa terceira revolução industrial, que eu chamo de... né? Literatura nos mostra isso, que é a revolução digital. A gente coloca a internet dentro do processo. E agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que são os meios e conexões, a rede está aí, né? Uhum. Essa é a quarta revolução industrial. E esse momento da pandemia, ela me mostra basicamente o quanto a gente precisa se colocar nessa quarta revolução, que vai gerar outras ondas revolucionárias. Ou seja, o movimento social, ele interfere diretamente na produção, né, do modelo educacional. A gente hoje precisa se reinventar o tempo todo. Então, as empresas educacionais, não educacionais, elas precisam se reinventar
e entender que esse tsunami chegou. E aí cabe a gente correr dele, ser atropelado, ou entrar na água e começar a nadar para que a gente consiga sobreviver. Né? Eu acho que esse é um grande desafio nosso hoje, né? Você colocou um negócio muito interessante aí, que é esses patamares que a gente foi galgando, né? Você falou aí de Revolução Industrial. Se a gente olhar, cada vez que o homem se viu diante de algum obstáculo, ele utilizou uma tecnologia para pular para um outro patamar. Então, se você olhar o homem na idade, vamos dizer que ele era um nômade, né? Ele vivia caçando muito primitivo, né? O que fixou o homem na Terra, que mudou a maneira do homem, o perfil dele de consumo se modificou, foi a agricultura, que foi a primeira tecnologia do homem. Isso tem 10 mil anos antes de Cristo. O homem era um ser nômade, né? E ele passou a ser um ser gregário. Ele passou a constituir família, tribo, nação. Tudo surgiu em função de uma tecnologia que foi a agricultura. Aí depois a gente vai lá para mais adiante, quando surgiu a escrita. Porque até então as experiências, o conhecimento era passado verbalmente. A escrita surgiu cerca de 4 mil ou 5 mil anos antes de Cristo. Também mudou a forma do homem se relacionar com o conhecimento. Houve uma mudança radical, como está acontecendo agora. Então, antes você passava a informação de forma oral, passou a passar de forma escrita. Porém, essa escrita ela só também foi alavancada quando o homem criou a imprensa. Aí já foi 1400, e eu tenho até um quadro aqui na minha casa do Gutenberg, que eu tive lá em Koblenz, que é a cidade onde Gutenberg nasceu. Eu fui no museu dele, comprei um quadro dele, está aqui na minha parede. A imprensa foi uma outra forma de você mudar o perfil da educação, porque até então poucas pessoas tinham acesso à leitura, porque existia a escrita, mas ela era escrita em pedras, em papiros, e pouca gente tinha condição de ter acesso. A imprensa fez o quê? A proliferação dessa informação que era impressa, que era gravada para uma pessoa e passou a ser multiplicada para N pessoas. Então, foi outro salto. E aí depois a gente vem pulando mais adiante aí a Revolução Industrial, que tirou o homem do campo, colocou o homem nas máquinas, nas indústrias, né? Então, já foi uma outra revolução. Depois veio a revolução da tecnologia da informática, das telecomunicações, os computadores. E agora a gente está nessa era pós-digital aí, onde a gente está se interconectando. Então, tudo que antes acontecia de uma forma lenta, passou a acontecer de uma forma mais rápida, de uma forma quase que desordenada, porém com uma ordenação dentro disso, é uma coisa meio caótica. Mas hoje a gente tem uma situação muito, muito peculiar, que eu consigo ter acesso a qualquer tipo de informação e consigo fazer com que eu seja ouvido por qualquer tipo de pessoa, independente de onde ela esteja. Então, esse tipo essas duas coisas juntas, quer dizer, eu consigo ter acesso a tudo e eu sou acessado por qualquer pessoa, uma ruptura muito grande, porque antes você tinha essas coisas mais ou menos encasteladas em grupos, né? Então, diz assim, hoje a gente tem que pensar fora da caixa. Simplesmente não tem mais caixa. A caixa é o mundo, é o planeta. Então, a gente tem que hoje entender que tudo que a gente está fazendo, inclusive isso agora, é passível de ser visto por qualquer pessoa pode contestar isso ou acrescentar alguma coisa. E isso é que é o bacana, porque na hora que você leva isso para dentro da educação, vamos dizer, universitária, da educação acadêmica, ou mesmo da básica, você mostra uma nova flexibilidade, uma nova facilidade não só do professor, como do aluno, dessa interação e de uma fácil busca
da informação e da confirmação daquela informação, isso é muito bacana. A gente não para ainda para pensar sobre isso, mas é um avanço muito grande que a gente está tendo. Por isso que eu acho que depois dessa crise nós vamos sair completamente diferentes em termos sociais, em termos pessoais de saúde e em termos profissionais, completamente diferentes. Vamos ser um outro grupo de pessoas. Uma coisa interessante também, Sérgio, o Márcio falou bem aí, você também, vou complementar. Vamos falar um pouquinho de consumidor, né? Consumo, a relação de consumo. A relação hoje, o poder do consumo hoje está na mão de quem consome, de quem paga pelo consumo. Muitos professores têm medo de entender que o aluno é um cliente, porque ele entende que se é um cliente eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Não é bem por aí, mas eu tenho que entender o seguinte: a relação de poder está em quem consome. Já que eu tenho disponibilidade de informação em todos os lugares, da forma que eu quero, eu preciso entregar uma experiência bacana, positiva, que gere resultado, que, no caso da educação, que construa, que gere uma transformação naquele indivíduo, e isso seja de uma forma que ele tenha vontade de consumir. E hoje a crise, né, o momento que a gente está vivendo, mostra que a forma a forma que a gente consegue fazer isso hoje é com esses modelos um pouco mais à distância, um pouco mais não presencialmente falando, mas on time, ali, na hora, ao vivo, e tendo a troca. Eu vejo alguns professores também assustados com o modelo, porque não entende o modelo. Acho que o Márcio pode explicar um pouco para a gente o modelo de como é feita essa virtualização do conhecimento, porque não é simplesmente gravar um vídeo e jogar lá. Tem um conceito todo por trás disso, e isso pode assustar algumas pessoas. Perfeito, Felipe. Eu trago até uma questão que eu gosto muito de discutir. Nosso imortal Edgar Morin, né? Tem um livro do Edgar Morin que é A Cabeça Bem Feita, né? Fala repensar a reforma e reformar o pensamento. Eu acho que se aplica muito. Uhum. O Edgar Morin ele traduz um conceito que ele fala o seguinte, né? Mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia de informações desordenadas. Uhum. O modelo pedagógico, eu vou falar um pouco até do que a gente vem fazendo aqui na Unifar, é que a gente precisa pensar em 3 elementos básicos. Primeiro, colocar as pessoas no mesmo nível, né? Professores e alunos, porque a gente vem de uma era onde a gente esqueceu o conceito de comunicação, né? Que a gente precisa ter emissor e receptor falando a mesma linguagem para que haja compreensão. Então, se esses professores e alunos não tiverem no mesmo time, né? No mesmo deadline, na mesma frequência, né? Na mesma frequência, na mesma frequência, nós vamos ter problema. Então, a gente está dentro de uma sala de aula hoje que a gente tem grupos analógicos e grupos digitais, né? Alunos que são extremamente digitalizados, alunos que são analógicos, professores que são digitais, professores que são analógicos. Esse é um ponto, esse é um caminho que a Unifar vem fazendo há algum tempo, né? Pré-pandemia, nem se falava em pandemia, a gente já vem tentando incutir o relacionamento da sala de aula, entendendo que a sala de aula está em todos os lugares, esse é um padrão. Uma outra questão, que é o segundo ponto que eu discuto muito, é que menos é mais, né? A gente precisa ter esse conceito, né? Eu costumo dizer que o EAD, ou a virtualização do processo de aprendizagem, é uma grande caixa, cheia de doces. Se a gente pegar tudo que a gente tem ali, a gente não consegue ter objetivo. Então, o professor precisa ter foco, né? E uma coisa que eu digo, aí, Felipe e Sérgio, que eu digo que é muito importante é o seguinte: definir o objetivo de aprendizagem. A gente tem dificuldade de fazer isso. A gente fala assim, vou dar aula de quê hoje? Eu vou puxar para a área do Felipe. Vou dar aula de fisiologia do exercício avançada. Pô, bacana. Mas o que você vai trabalhar com a sua turma? Não, vou trabalhar fisiologia do exercício avançada. Não, mas vamos lá, o que é? Não, eles precisam compreender os conceitos da fisiologia do exercício avançado. À medida que o professor consegue botar o verbo, né, e a gente trabalha muito aqui, né, em cima disso, ele consegue entender qual é o verbo, qual é a melhor metodologia de aprendizagem que ele vai aplicar para esse verbo. Precisa analisar, precisa fazer, precisa entender. Então, esse é um ponto. Então, a gente precisa definir o objetivo de aprendizagem. E um terceiro elemento que eu falo muito, né, nas nossas discussões internas aqui é curadoria de conteúdo, Sérgio. Tem muito conteúdo bom na internet. Muita coisa muito bem feita, muita coisa. Por exemplo, a nossa entrevista aqui, ela pode ser um conteúdo de sala de aula. Ela pode estar aplicada, né, a uma aula. Não preciso ficar aqui achando que eu tenho que fazer tudo. Não, eu posso trazer elementos. Vou pegar um exemplo. Estamos dentro da pandemia de Covid. Quantos e quantos materiais foram feitos e são de muito boa qualidade. Então, vamos aproveitar isso. Quando a gente consegue colocar tudo isso dentro de uma plataforma que dê ao professor e ao aluno flexibilidade, dê ao professor ou ao aluno
sustentabilidade dessa relação. Aí a gente começa a falar de um processo que ele não é só virtualizado, ele é um processo virtualizado e sustentável, porque o professor consegue trabalhar, consegue interagir, o aluno consegue aprender e a gente vem tendo resultado. E esse é um dado, né, que é muito interessante. Cursos EAD, né, e cursos presenciais apresentam o mesmo desempenho no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Isso já demonstra que esses alunos eles estão estudando e estão conseguindo avançar no processo de aprendizagem. Quando Se a bem gente feito, né, aplicar esses Márcio? 3 Quando elementos, bem Felipe, aplicado também, né? bem aplicado, bem conectado, né? Não adianta ser uma colcha de retalho onde eu coloco um texto, onde eu coloco um PDF, onde eu coloco um PowerPoint e as coisas não se ligam, elas não têm link, né? Então, assim, não adianta pensar o ensino à distância de forma diferente, né, do que repensar, né, o nosso processo de aprendizagem e entender que a virtualização do processo ele não é um evento, ele é um processo. Né? Ele precisa ser desenhado, pensado, discutido e entender. Também eu não posso aplicar o mesmo curso que eu tenho no Rio de Janeiro, né, lá, né, em determinada outra região que não tem o mesmo perfil de aluno. Então, a gente aqui tem um projeto dedicado aos nossos alunos, ao nosso perfil de cliente, ao nosso perfil. Né? Então, a gente olha para o nosso aluno, entende com ele e consegue desenhar com o nosso aluno. Vou dar um exemplo. Na Baixada, aqui no Sul Fluminense, a gente tem um grande problema de internet. Então, a gente não pode pensar um processo muito pesado que o nosso aluno não vai conseguir ter o acesso que ele tem que ter. Mas a gente pensa as ferramentas adequadas e ideais para eles que ele consegue fazer. Acho que até a metodologia, o tipo de ferramenta que eu vou procurar vai depender muito do público, né? Então, a área de saúde vai ter uma metodologia, um grupo de ferramentas específicos, diferente da área de gestão, que é diferente da área de psicologia. Enfim, eu acho que isso também é importante ficar claro, que parece que é uma coisa que é engessada, entubada para todo mundo de forma, um funil. Bota todo mundo aqui, vai sair todo mundo da mesma forma. Não, a gente precisa entender. Não pode estereotipar, né? Não dá. Eu acho que a gente precisa entender. Isso é uma angústia de professor também, porque acha que é tudo igual. Eu estava ouvindo aí o Márcio falar e estava vendo o seguinte: na realidade, eu tenho que fazer analogia de tudo isso com os negócios em geral, né? A gente está focando aqui hoje em educação, mas a minha cabeça está pensando nesses mesmos modelos em outras atividades, em outras áreas. Então, uma coisa que o Márcio colocou aí, e que é universal hoje, é a seguinte: você hoje não cria um produto ou um serviço para o mercado. Você tem que entender qual é a dor do mercado e criar um produto para atender essa dor, ou atender essa demanda. Então, é o contrário hoje. Você não cria nada e oferece ao mercado. Você tem que ir no mercado, entender o que o mercado demanda, o que ele quer, como ele quer e produzir alguma coisa específica para ele, para atender. Essa é a questão do sucesso. Outra coisa que foi colocada aí que é importante é a seguinte: na hora que você tem uma ruptura desse modelo e passa, por exemplo, os professores agora precisam entender que eles têm que preparar conteúdos para ser colocado virtualmente. Existe um trabalho de capacitação desse professor para ele entender o que é o ensino à distância, como fazer, quais são as técnicas, quais são os métodos que devem ser adotados. Então, ele não pode dizer, eu agora vou dar uma aula à distância. Não é a mesma aula que ele dá lá no quadro negro, nem mais quadro negro existe, né? Na lousa, ou usar um PowerPoint, ou usar algum aplicativo desse. Não, ele está fazendo ali uma outra forma de entregar o conhecimento dele. E ele precisa ser preparado para isso. Eu queria saber do Márcio como é que a universidade lá de Valença faz isso. Ela tem cursos para os professores? Ela tem algum tipo de capacitação para eles? Sérgio, isso é uma questão para a gente primordial. Assim, todo o nosso processo de trabalho aqui, né, por mais que o Ministério da Educação eles nos peçam 100 dias letivos, né, por semestre, 200 dias letivos anuais, a gente não trabalha aqui com 100 dias. Né? O nosso processo é muito maior. A gente chega próximo aí de 240 dias letivos no ano. E o que a gente faz nesse intervalo? Todo início e final de semestre da gente, a gente tem um processo
de capacitação dos nossos professores através das nossas semanas pedagógicas e, ao longo do processo, diversas capacitações, né? Pensando que, justamente nessa sala de aula do futuro, nessa sala de aula inovadora, nesse processo de aprendizagem que ele é mutante, né? O tempo todo ele está mutável. Então, a gente traz palestrantes externos, professores externos, e uma questão para a gente que é muito importante é assim, a gente traz o palestrante, traz um profissional da área para discutir uma metodologia de ensino. Aí a gente fala assim, olha, eu queria discutir com um professor hoje que ele aprenda a fazer um PBL, trabalhar sobre o método da problematização. Aí a gente traz o professor e dá uma aula expositivo dialogado. Aí o professor frustra. Então, hoje, assim, o professor vai falar sobre PBL, ele vai discutir sobre a lógica do PBL. Ele vai fazer o PBL com o nosso professor, aprendizado na prática. Esse é um conceito da Unifar, é fazer com que o aprendizado na prática aconteça e que essa inserção na prática seja precoce. Isso é muito importante. Foi isso que nos possibilitou, Sérgio, foi muito bom você falar, ter uma capacidade de reação muito grande agora na crise. Quando falou, vai ter a reclusão social, né, como a gente chamou aqui. Bom, tudo bem. A gente não tinha um modelo pro aluno presencial, a gente tinha um modelo do aluno à distância. E a gente criou um QG de crise, trabalhou um modelo, isso a gente discutiu e implantou. A gente conseguiu colocar, né, em 3 dias de trabalho, 3.500 alunos para virtualizar o processo, num modelo que não é o mesmo modelo da educação à distância tradicional que a gente tem. É um modelo totalmente diferente, com novas ferramentas. Por quê? Porque justamente o que você falou, porque a gente foi buscar o nosso aluno, né, e a gente foi entender junto com o nosso aluno qual era a demanda que ele tinha. E esse aí, Felipe, Sérgio, está sendo um grande diferencial do nosso processo. O nosso aluno entendeu isso, o nosso aluno compreendeu a necessidade dessa reclusão e comprou a ideia de participar do processo. E quando ele está participando, ele vem nos dando feedback, os feedbacks têm sido muito bons. A gente vem conseguindo reagir a esse processo de forma muito diferente, que é não só entregando a virtualização, mas incluindo o nosso aluno na discussão, fazendo que ele se sinta parte integrante desse negócio. Você fez uma colocação interessante aí, que é essa coisa de você se antecipar. Vocês já tinham essa estrutura de EAD montada antes da crise. Então, vocês usaram essa estrutura para poder superar esse momento e continuar dando, quer dizer, fornecendo os conteúdos para os alunos, mesmo que eles não pudessem ir aí. Isso é uma coisa interessante que a gente, dentro da área de empreendedorismo, a gente fala muito. Qualquer crise, ela mostra quem está preparado para enfrentar a crise e quem vai afundar na crise. E essa preparação para a crise não é a questão de saber se aquela empresa, eu estou falando empresa de uma forma geral, mas se aplica também no caso da universidade. Não é aquela empresa que ela é a maior, a mais forte, a que tem mais dinheiro, a que tem mais tradição, não. É a que tem maior capacidade de se adaptar. Essa é a que vence a crise. Quer dizer, não por que a barata existe até hoje no universo? A barata, segundo eu sei, ela é dos tempos dos dinossauros. Por que a barata continua até hoje e a gente, com tudo quanto é meios de tentar exterminar a barata, você não extermina? É um bicho que tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, se você colocar a barata no gelo, ela daqui a pouco ela vai comer gelo, ela vai viver no gelo, ela se adapta àquilo. Por isso é que ela sobrevive. Então, ela não é o animal mais forte da natureza, ela não é o animal mais potente, mas é o animal com maior capacidade de se adaptar. As empresas precisam ser baratas, elas precisam saber, baratas no sentido do animal barata, né? Do sentido barato de preço, claro, de valor. Claro. É barata no sentido de ter essa capacidade de se adaptar e de passar a viver dentro de uma nova realidade. A gente está vivendo esse momento agora. Quem tiver a capacidade de se adaptar rapidamente vai conseguir vencer a crise e vai sair bem dela no final, lá na outra ponta. Outra coisa que é importante, que a gente tem que começar de agora em diante a pensar, e aí também eu acho que a universidade tem que contribuir com isso, é pensar num propósito. O negócio não existe só para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, ele tem que ter um propósito. E o propósito passa a ser, a partir de um certo momento, a razão por que faz com que o cliente te procure. Ele não te procura pelo teu produto, pelo teu preço,
pela qualidade do teu produto, ele te procura porque ele se identifica com o teu propósito. Isso é uma outra coisa também que as empresas vão passar a entender agora. Cada uma delas tem que entender e tem que procurar qual é o seu propósito. Por que você existe? Qual é a tua razão de ser ali? Não é só ganhar dinheiro para os sócios, para os donos, mas é fazer alguma coisa importante. E isso daí também a universidade, mais do que nunca, tem essa missão de ter um propósito, né? Um propósito de formar pessoas, de educar, de transmitir conhecimento, de multiplicar esses conhecimentos. E uma outra coisa que você falou que é importante, que é o negócio da vantagem competitiva. O que é essa vantagem competitiva? É aquele diferencial que você tem que faz com que o cliente procure a você e não ao concorrente. Por que ele vai procurar a Universidade de Valença e não a procurar a universidade de outro lugar? É porque ele vê em você um diferencial. E esse diferencial é aquela forma que você tem de entregar mais do que o outro para o teu cliente. Então, primeiro é entender o que o cliente quer e depois é entregar mais do que ele está precisando, do que ele está demandando ou do que ele espera receber. E, nesse momento, você encanta esse cliente e torna ele fiel. Essa é a sua vantagem competitiva. Isso vale para qualquer negócio. Eu acho que vocês estão dentro dessa linha, estão praticando isso. E uma coisa bacana, Sérgio, que assim, a gente tinha educação à distância acontecendo no modelo, mas tínhamos um plano de contingência para um aumento, né, que fosse necessário. E a gente conseguiu, né, nesse momento, usar esse plano de contingência. Claro, tivemos que fazer um investimento, porque aumentamos a base de acesso de alunos, então a instituição reinvestiu, né, tinha uma linha para que isso fosse feito. E hoje eu vou falar assim, a gente está muito bem estruturado do ponto de vista pedagógico com esses alunos, né? Isso vem trazendo o quê? Vem trazendo para o aluno segurança, porque ele precisa de segurança, ele precisa aprender, mas está seguro do processo. Os nossos professores vêm dando feedbacks muito positivos, falando, nossa, eu estou conseguindo trabalhar bem, achei que eu não ia me adaptar à ferramenta. E aí, do lado do ponto de vista dos nossos professores aqui, a gente observou o seguinte, que até os professores que, por algum motivo, tinham resistência a trabalhar sob essa lógica, passaram a enxergar o negócio de forma diferente. Falaram, olha, eu me permiti aprender também, né, e conseguir, no meio dessa crise, aprender uma nova competência que eu não tinha, que era trabalhar, né, pela internet. Então, todo mundo vem saindo ganhando um pouquinho nesse processo, né? As pessoas estão desenvolvendo competências novas ao longo desse processo. Acredito que o Felipe aí tenha vivido isso aí na pele como professor, né, Felipe? Você deve estar tendo que se reinventar. E aí, antes do Felipe falar o seguinte, qual é a nossa missão enquanto gestor, né? Eu aqui enquanto pró-reitor de educação à distância? É dar tranquilidade e segurança para o nosso professor poder se reinventar nesse processo, né? E o nosso aluno poder aprender melhor, né? Né, Felipe? Falou bem aí, Márcio. Brincadeiras à parte, assim, toda mudança ela gera um desconforto grande, né? Então é muito improvável que você mude radicalmente uma forma de fazer sem que isso te cause um desconforto e te cause alguma questão pessoal, né? E olhando para o lado do professor, a gente tem uma responsabilidade na mão enorme, que é conduzir um processo que tem que ter um resultado específico no final, né? Seja lá qual for esse resultado, mas essa condução do processo, ela passa por uma responsabilidade daquela pessoa naquele momento ali, no caso o professor. E isso gera muita ansiedade. E aí, nesse momento, as pessoas passando, os professores principalmente, tendo que, ao mesmo tempo, fazer essa reclusão, aprender um modelo novo e entregar um resultado para os alunos. Muita gente é uma demanda vindo de todos os lados e que essa pessoa, né, esse profissional, que é uma pessoa, começa a ter um monte de problema, de ansiedade, de questionamento. Então, acho que o Márcio falou uma coisa bacana aí, que essa tranquilidade que a gente recebe para trabalhar, ela precisa acontecer, porque está todo mundo aprendendo um modelo novo, tanto a gente na forma de passar esse conhecimento, o aluno na forma de receber. O Márcio deu um exemplo aí lá atrás, dependendo do lugar, a gente não pode nem usar a internet é um problema. E aí, como é que a gente faz, né? Então, a gente precisa, o professor ele precisa ser, não a barata, mas talvez o camaleão, ele precisa se adaptar ali em todos os... O camaleão talvez também não seja muito bom, porque ele se esconde, né? O professor está ali se adaptando para aparecer e, naquele momento específico, entregar um resultado bacana, que não necessariamente é esse modelo de aula expositiva, mas conduzir o processo. É desconfortável, sim, né?
estar nesse processo, aprender isso e, ao mesmo tempo, agora, especificamente nesse momento, aprender e reproduzir, aprender e passar para frente, aprender e levar, conduzir o processo. Então, é um desafio. Outra coisa que você falou aí que é interessante em alguns lugares você não consegue hoje trabalhar com ensino à distância por problemas técnicos, né? A pessoa não tem acesso à internet ou a internet não é boa nessa região. Isso é uma coisa também que a gente vai forçar a se modificar. A infraestrutura tem que melhorar para tudo, né? Você vê, por exemplo, nós começamos a perceber nessa crise que algumas infraestruturas não estavam preparadas, né? E outras estavam preparadas. Essa parte, por exemplo, de transporte, o delivery vai ser muito demandado. Então, quem hoje está trabalhando nessa área de transporte, em todos os níveis, né? Transporte pesado de carga, como transporte também de pequenos objetos dentro de uma área restrita da cidade. Isso vai ser demandado demais. As áreas de tecnologia vão ser muito demandadas, porque você vê, depois que sair dessa crise, a quantidade de empresas que vai estar procurando soluções de e-commerce, de usar a rede social, esses trabalhos todos de você gerar sites, de fazer webinar, de fazer reuniões virtuais. As empresas vão começar a utilizar isso com mais frequência, então vai ter demanda para essas áreas. O próprio governo vai ter que pensar em reforçar essa infraestrutura de telecomunicações que a gente tem para que não haja áreas cegas ou áreas que não têm acesso à internet ou que não tenham bom sinal, porque isso também vai reduzir custos sociais, custos de tudo, né? As pessoas vão poder estar fazendo as coisas remotamente, né? O que o Márcio colocou do aluno, que ele diz que ele tem alunos de várias localidades lá na universidade dele, né? Vai permitir, por exemplo, que eu não precise morar em Valença para cursar aquela universidade. Eu posso optar por cursar aquela universidade morando em outro lugar, se eu tenho condições de estar participando, assistindo às aulas. A própria legislação vai ter que ser mexida, porque hoje você diz, mas existe necessidade de tantas aulas presenciais. Quando essa legislação foi feita, não existia EAD, então você vai ter que pensar também em mexer em legislação para poder validar um curso que é feito integralmente à distância, não presencial. É claro que algumas coisas vão ter que ser presenciais. Você não vai fazer ele vai ter que praticar alguma coisa, principalmente na área de medicina, vai ter que praticar anatomia, ele não pode fazer isso à distância. De repente até pode, porque a tecnologia vai permitir que ele simule isso também. Daqui a pouco vai ter aplicativo para isso. Mas toda essa dificuldade vai gerar depois avanços nas tecnologias e vai obrigar reformas de infraestrutura e reformas de leis para poder manter isso em continuidade. Tem uma questão que a gente discute muito na saúde sobre tecnologia, sobre um outro prisma, né, Sérgio? A gente fala aqui de tecnologias que são leves, duras e duras, né? Ou seja, os computadores, aqui a gente está usando o computador, ele é uma tecnologia, né? Os saberes, né, quando a gente aprende a mexer aqui no computador, a gente conhece o processo, isso é uma tecnologia. E as relações, né? Isso o professor Merri, né, traz isso muito bem. Esse momento vem permitindo que a gente se debruce sobre todos esses processos, né? Conheça a tecnologia, desenvolva nossos saberes e pratique as relações, né? Eu vejo um engajamento muito grande, né, dos nossos alunos, dos nossos professores nesse processo. Eu vejo que a gente tem conseguido avançar muito, mas muito nesse momento de crise. Vejo que não só enquanto empresa, mas quanto ser humano. Você falou aqui de uma coisa, a empresa precisa ter um propósito, né? A nossa empresa aqui, ela tem como lema uma educação transformadora. Na verdade, fazer uma educação de transformação e ser um veículo de transformação social, econômico, familiar. Muitos dos alunos da Unifar, Sérgio, são alunos que estão se formando pela primeira vez na família, é o único aluno da família que se formou.
A gente tem, claro, alunos da medicina, alunos da odonto, alunos de outros cursos que não possam não ter essa realidade. Mas muitos alunos até desses cursos que têm essa realidade, que são alunos que estão se formando, é o primeiro a se formar na família. É uma instituição que ela hoje tem uma responsabilidade social com mais de 1.000 funcionários. Você imagina, Sérgio, no meio dessa crise a gente para de funcionar. Então a gente precisou se reinventar. A virtualização do processo de aprendizagem, que a gente está chamando aqui, né, de regime didático especial, ele veio para somar, eu vejo como complementar de fato ao processo de formação do aluno, ele não é substitutivo, isso pode vir numa sequência a criar um novo cenário de educação para a nossa instituição, de pensar nas aulas presenciais, mas que a gente possa ter outras interações como meio de formação. E eu vejo que o nosso país hoje ele precisa ser solidário a esse modelo, porque esse modelo é um modelo necessário para que a gente conduza de forma a ter essa contenção social nas residências, mas que a gente não pare os negócios, né? Que a gente não pare as empresas, que a gente não pare as pessoas, né? Porque se a gente parar as pessoas e as empresas, a gente vai estar no colapso econômico, social, né, tamanho. Então, foi a forma com que a gente se encontrou para junto, né, a instituição, com os seus professores, com os seus alunos, que são os colaboradores do seu corpo técnico-administrativo, juntamos a energia e falamos o seguinte: olha, estamos num momento de crise e é na crise que a gente cresce. Vamos crescer junto, vamos se reinventar e vamos fazer esse negócio acontecer. Hoje eu chego a ter, Sérgio, 3.000 alunos online à noite, funcionando perfeitamente, né, e conseguindo. Claro, né, a gente botou um mundo na internet. Então, você vai ter uma oscilação um dia ou outro, né, uma voz que vai picotar. Isso é um processo. E os nossos alunos também vêm sendo solidários a esse processo. Mas aquele que tem a internet com dificuldade em casa, fica gravada a webconferência, ele pode assistir no dia seguinte sem problema nenhum. Né? Aquele que não entendeu, ele pode se reportar ao professor, ele pode discutir com o professor. E os nossos professores vêm dando, olha, Sérgio, me dando um show aqui. Eu fico muito feliz, né, de trabalhar com uma equipe tão competente, tão engajada, né, nesse processo, e que vem fazendo com que a gente consiga ajudar os nossos alunos a não pararem, né? Porque isso é o grande desafio. Bom, Felipe, você quer fazer alguma coisa aí para a gente encerrar? Eu queria falar duas coisas, falar uma coisa e depois fazer uma pergunta até para o Márcio e para você. Uma coisa assim, vou falar do ponto de vista dos professores, tudo que é novo também assusta, né? Então, acho que quando a gente se depara aí com novas tecnologias, novas formas de fazer, isso dá uma assustada. E em parte, esse medo, ele se dá pelo medo também da obsolescência, da substituição. Então, eu queria saber de vocês dois, como é que vocês estão olhando para esse mercado do ponto de vista professor, que eu vejo que o professor que não entende o processo de ensino à distância acha que é simplesmente gravar um conteúdo e aquilo ser reproduzido o resto da vida, e isso vai substituir ele, ponto final. Então, eu entendo que essa falta de conhecimento gera esse medo e gera esse afastamento do modelo. Mas eu queria ver a perspectiva de um gestor educacional aí, de empresas aí, do ponto de vista do mercado do professor. De fato, ele vai diminuir o contingente, mesmo que todos os professores se adaptem ao modelo, tem espaço para todo mundo. Márcio, como é que está na tua instituição? Se isso, dessa forma, tem uma previsão de vamos fazer a manutenção desse corpo docente, manter todo mundo, de alguma forma, atrelado ao processo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Ô Felipe, assim, né, a gente pode pensar sobre essa forma, né? Vamos reduzir o corpo docente, vamos substituir, né? Na verdade, como eu falei, é complementar. Então, isso gera mais oportunidade para os professores. Pelo contrário, eu preciso do professor para gerar conteúdo, eu preciso do professor mais horas na instituição, eu preciso do professor integrando grupos diferentes para que a gente possa fazer a tecnologia, né, avançar com a gente. Então, de forma nenhuma, a gente substitui carga horária do professor, pelo contrário, né? Aqui na Unifar, não, a gente complementa esse processo. Isso é uma oportunidade para o professor. O que acontece, assim, é que o professor e o aluno também, muitas vezes eles acreditam que estudar, né, virtualizado ou à distância é mais fácil. Ele fala assim, isso é mais fácil. Mas isso é mais fácil até ele entrar no processo, que aí ele começa a observar que o grau de dificuldade, o grau de aplicabilidade, o grau de rotina que ele precisa estruturar é muito grande. Ele precisa ter uma obediência pedagógica muito grande. E eu venho escutando muito isso dos professores que não trabalhavam no ambiente virtualizado. E os alunos, eles falam, nossa, professor, eu achava que era fácil estudar à distância.
E a gente fala, e aí, o que você achou? Não, eu preciso ser regrado, preciso ter hora. É toda hora, minha filha chama, ou então começa a novela, ou então eu tenho que pagar uma conta, ou então... Aí eu falo, então, você tem que criar uma rotina. Isso é um outro desafio que a gente vem tendo aqui, ajudar os alunos a estruturar o processo pedagógico de aprendizagem nesse momento. Né? Esse é um grande desafio. Para o professor, Felipe, eu digo o seguinte, é um universo de oportunidades. Eu recebo diariamente aqui nas minhas redes de relacionamento, né, solicitação de professores para produzir conteúdos nas diversas áreas. Sejam conteúdos para educação formal, vou chamar de formal, né, aqui a universidade, os cursos técnicos, seja para conteúdos nessas plataformas novas que vêm sendo criadas aí, gerando conteúdo o tempo todo, né? Vamos chamar aí essas plataformas de educação que são flex, são flix, né? Elas estão todas aí. Então, eu vejo que para o professor que entender essa onda, é um universo de oportunidade. Não só do ponto de vista para ele fornecer, mas do ponto de vista para ele criar o seu próprio negócio. Né? Porque ele tem competências para desenvolver o seu próprio negócio e montar estruturas que vão fortalecer essa rede de contato, que nesse momento é solidária, né? Mas que futuramente ela vai ser uma rede, né, profissional. Aí. Vejo dessa forma. Bacana, eu concordo também, concordo muito com o teu ponto de vista, e assim, ele não precisa também ficar atrelado, vamos colocar um termo aqui com cuidado, né? Ele não precisa ficar acorrentado a uma instituição ou outra. Ele pode ser o seu próprio, sua própria instituição, e ele pode, ele fornecer o conteúdo, ele trabalhar de forma diferente. Eu não estou dizendo que as instituições formais vão acabar ou têm que acabar, estou dizendo que a barreira do muro ali, você mesmo falou, o conhecimento está em todo lugar. Então, acho que esse medo atrapalha muito, esse desconhecimento também ele atrapalha muito, e acho que o medo de ser substituído é a principal questão que impede o professor de evoluir nesse processo, principalmente hoje, no momento atual. Tem muita gente com medo de produzir o conteúdo e no semestre que vem tá fora do mercado. Né? Então... Felipe, se você me permite aí, Sérgio, antes de você falar, vou fazer uma consideração. Esses dias um professor perguntou para mim assim, Márcio, o que eu tenho que fazer para minha aula ser um sucesso? Essa foi a pergunta dele, aí no modelo virtualizado. Eu respondi para ele assim, professor, faz com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que dedicar para o outro o melhor, fazer o melhor de nós. Todos nós aqui temos competências diferentes ou iguais, mas temos competências diferentes, né? E eu venho observando professores usando estratégias maravilhosas, né? Que é exatamente isso, fazendo, não são nem estratégias que a gente institucionalizou, são estratégias que eles entenderam que eram legais. Né, Sérgio? É isso. Isso aí. Eu concordo com os dois aí com relação a esse... Isso é um mito, né? Que você acha que, sendo professor, você gravando a sua aula, né? Que você vai perder espaço. Pelo contrário, você vai ganhar espaço. Porque é aquilo que você está fazendo... que quando você dá uma aula presencial, você está dando uma aula dentro de um ambiente fechado para uma quantidade X de alunos, vamos dizer, sei lá, 50 alunos, 60, 20, 30, dentro de uma sala de aula. Acabou aquela aula, acabou. Na hora que você está fazendo uma aula, gravando uma aula, essa aula ela não vai ser mais para um número restrito de alunos, ela pode ser uma aula que você não sabe nem a quantidade de alunos que você vai atingir. E essa aula perdura, eu posso assistir essa mesma aula várias vezes, eu posso ter acesso a essa mesma aula várias vezes. Então, o teu tempo de exposição aumenta. Pelo contrário. Escala, né? Quando você... Hein? É escala, é um modelo de escala. Você consegue escalar muito mais. Escala. Antes você falava... Dá muito mais trabalho, mas é muito mais 30. escalado. Agora você está falando 1 para N vezes N, porque são N vezes que você pode estar sendo acessado. Outra coisa, eu faço aí, vou fazer uma analogia do professor com um jornalista, desses jornalistas famosos, que escreve uma coluna num determinado jornal ou que participa de um programa numa rádio ou numa TV, mas que ele tem um blog, que ele tem o seu canal no YouTube, onde ele tem muito mais gente vendo ele do que no veículo que ele trabalha. Então, você tem, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas você pega um bom jornalista, ele tem uma audiência, sei lá, de 50 mil pessoas no veículo, naquela hora que ele está falando,
Porém, na hora que ele coloca aquilo num blog ou num canal no YouTube, ou que ele faz uma gravação, ele passa a ter milhões de pessoas que vão ver aquilo mais de uma vez, podem voltar a ver aquilo. Eu sou um fã incondicional do Ariano Suassuna. Eu assino um canal que tem todas as entrevistas, as falas do Ariano Suassuna. Eu assisto a mesma coisa várias vezes, porque eu gosto dele, a maneira como ele coloca. Eu tenho uma simpatia enorme pelo Ariano Suassuna, pelo que ele escreveu, pelas peças dele. Então, eu poderia ter assistido uma palestra dele ao vivo, mas eu assisto a mesma palestra N vezes. É a mesma coisa da aula. Eu tenho possibilidade de ser visto muito mais vezes, é a escala, pela mesma pessoa ou por outras. Eu posso pegar aquilo e endereçar para outro, estimular outra pessoa a ver, eu viro um influenciador daquela pessoa. Então, o mundo é muito maior para quem está trabalhando no virtual, é muito mais amplo. E você não sabe quem é que está te assistindo. Ali na sala de aula, você está vendo a cara das pessoas, sabe o nome de cada um. Na hora que você está falando na rede, você não sabe quem está te assistindo, quem são as pessoas que estão te assistindo. E, às vezes, se você consegue um like de alguém ou um comentário, você até se surpreende. Poxa, o fulano estava me assistindo. Essa pessoa estava me assistindo. Ele não estaria na sala de aula te assistindo. Então, tem esse lado que eu acho que é essa possibilidade de você estar sendo multiplicado várias vezes, é muito bom. Então, é uma coisa interessante. E outra coisa que eu vejo também é esse problema do conteúdo, né? Aquele conteúdo que você expôs ali, ele pode ser incrementado, pode ser complementado com outras experiências de outras pessoas que você pode estar trazendo junto, e a tua aula fica mais rica, a tua exposição fica mais rica. Seria, por exemplo, fazendo uma analogia, eu fizesse esse programa sozinho, eu falando. Como eu estou falando com outras pessoas, eu estou trazendo a opinião, a experiência, a palavra de outras pessoas que podem ser ou não iguais à minha, complementares ou não, podem ser antagônicas. Então, você enriquece aquele conteúdo que você está colocando. Então, para todos os efeitos, eu acho positiva a utilização do EAD, né? E aí, já falando como, já pela minha idade, pela minha experiência de vida, né? Já passei por outras experiências antes. Eu vi nascer praticamente o computador, a internet. Eu trabalhei numa época que não existia nada disso. Eu assistia praticamente a televisão. A primeira televisão que eu vi era um vizinho meu que tinha, e a gente trepava no muro para olhar para a casa dele para ver a televisão lá dentro. E hoje em dia todo mundo tem uma televisão em casa ou tem acesso aos programas de televisão. Essas coisas elas vão aos poucos se tornando parte do nosso dia a dia, e depois a gente nem se lembra mais que um dia aquilo teve alguém contra, ou teve alguma opinião contra, né? Porque já virou parte da nossa vida, né? E quais são então, isso é interessante. Quais são as perspectivas de mercado educacional, Márcio? O que você vê aí para curto prazo mesmo, esse ano ainda, uma tendência diferenciada? O que você enxerga? Felipe, eu vejo que assim, a gente está dentro de um cenário macroeconômico de muita instabilidade ainda, né? Então, a gente, com certeza, nós vamos ter impactos. Mas eu acho que as instituições que se preparam, né, para poder oferecer, né, um produto de qualidade, estão preocupadas com seus alunos, eu acho que essas instituições elas vão conseguir reagir muito bem e vão crescer. Acho que a gente não vai ter um impacto negativo, não. Essa é uma expectativa, né, muito positiva, né, do nosso processo. Estamos trabalhando para isso. Do ponto de vista da educação à distância, o que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos é que a educação à distância ela vem crescendo numa escala absurda, né? Assim, hoje a gente tem 8 milhões e pouquinhos alunos estudando, né, no Brasil no ensino superior, e a gente está numa relação quase de 50% para 50%. Então, não há uma tendência de crescimento, né, muito acentuada na base de alunos, né, do ponto de vista global.
mas há um crescimento da base de alunos do EAD. Isso vem demonstrando o maior interesse dos alunos em estudar, né, virtualizados. Então, o que está acontecendo? A gente está enxugando um pouco a base presencial e estamos aumentando a base da educação à distância. E acho que esse processo, né, que a gente, infelizmente, né, vem passando de, né, pandemia, pensando do ponto de vista da saúde das pessoas no mundo, né, ele vai fortalecer a educação à distância nesse ponto de vista. As pessoas vão enxergar ela de uma outra forma. É possível, é viável, é funcional e eu gostei, né, e é um produto legal. Para isso, as empresas cada vez mais vão ter que trabalhar de forma séria, né, entregando um conteúdo de qualidade, entregando um relacionamento positivo, preocupada com as instituições. E aí o Sérgio falou muito bem aqui na entrevista, né, que não é dinheiro, né? Na verdade, o dinheiro vai ser a consequência disso tudo, né? A gente precisa aqui fazer com que esse processo aconteça. E eu costumo falar, não adianta ter um projeto de educação à distância, né, colocar ele na rua, se a gente não tiver um projeto sustentável. Então, conheça a sua clientela, estude seu público, ofereça o melhor produto, né, entenda onde você tem que estar inserido, aonde a sua marca chega. Né, não adianta você ir para qualquer lugar. Aonde a sua marca chega? Onde você tem força de marca? E aí a gente vai conseguir fazer com que as coisas elas tenham resultados positivos. Acho que os danos desse processo eles vão ser conhecidos aí ao longo desse desdobramento, até porque a economia vai sofrer um pouquinho, né? Mas eu acho que, né, na crise a educação ela sempre cresce. A gente busca melhorar, né, para poder reinvestir esse negócio. Então, na crise a educação ela tem sempre um cenário positivo. Como eu sou um cara extremamente positivista e acredito que as coisas vão dar certo, a gente está muito confiante. Eu queria agradecer muito aqui a você, Felipe, e ao Sérgio a oportunidade. Discutir educação é sempre um prazer para mim, né? O Sérgio falou aqui dessas trocas de experiência, né? E aí eu costumo trazer sempre Rubem Alves, né? Que ele fala que a gente aprende pelas experiências. Então, aprendi muito aqui também com vocês. Queria me deixar à disposição aqui, deixar a Unifaa aqui também à disposição, aqui em Valença, no interior do estado, uma cidade linda, tranquila, calma. Se vocês quiserem vir aqui conhecer, passar uma tarde aqui com a gente, tomar o melhor café, Felipe, que você vai tomar, né? Vai ser um prazer. Beleza. Vai ser um prazer para vocês aí, receber vocês. Bom, Felipe, eu queria fazer um resumão desse nosso papo. É o seguinte: primeiro, isso aí já é bater na mesma tecla. As crises passam e a gente sai delas mais fortalecido. A gente vai aprender muito com essa crise, como aprendeu com outras anteriormente. Vai se safar quem tiver capacidade de se adaptar. Não é quem tem mais dinheiro, quem tem mais tradição, quem tem mais anos de casa, quem tem mais idade, é quem vai se adaptar mais rápido, quem vai conseguir se adaptar. É preciso ter um propósito, como o Márcio viu aí, falou e colocou aí. Tem que ter um propósito, não é só ter um negócio para ganhar dinheiro, você tem que ter um propósito. E olhar que o que você oferece tem que estar em sintonia com o que o cliente quer. Então, você tem que inverter a seta. Em vez de você criar o produto ou o serviço para o mercado, você tem que olhar o mercado, ver o que o mercado demanda, o que o mercado quer nesse momento e produzir alguma coisa para ele. E cada vez mais essa coisa vai ser customizada. As pessoas vão querer coisas de forma customizada. Então, você tem que se preparar para isso. O ensino à distância é uma forma de você customizar o ensino. Eu escolho o que eu quero ver, a aula que eu quero assistir, o professor que eu quero ouvir. Então, essa customização também vai ser possível e o ensino à distância vai permitir isso aí. Então, eu estou confiante, otimista, e que eu só estou esperando porque ainda não me deram o prazo de fim da crise. Eu não gosto desse negócio de prazo indeterminado. Para mim, a pior coisa que tem é dizer uma coisa que é prazo indeterminado. Não. O horizonte é 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não importa. Chegou 15 dias, não acabou, bota mais 15, mas estabelece metas, marcos para você medir se você está avançando ou não. Para a gente saber isso, né? É como você faz o regime, né? Se eu começo a fazer um regime hoje, eu tenho que estabelecer. Daqui a um mês, eu vou me pesar para ver se eu estou emagrecendo ou não. Ou se não está adiantando nada. Se eu não fizer isso, não me pesar agora, não me pesar daqui a um mês, eu não sei. Então, você tem que estabelecer metas e marcos para avaliar.
essa crise é a mesma coisa. A gente tem que olhar se está conseguindo debelar a crise para poder tomar outras medidas, outras atitudes. E não, vamos tomar outra atitude sem saber, sem medir. Precisa isso. Então, precisa ter metas, precisa ter marcos da nossa vida, da vida das empresas, e isso é muito importante. E a gente vai sair disso numa boa, mais fortalecido, mais gente, mais empresa, com mais propósito e com mais foco no social. É isso. Eu também estou bem positivo quanto à perspectiva. A gente vai sofrer agora. Esse período de adaptação ele vai ser dolorido para muitos, para a maioria, mas vai fortalecer, né? Todo mundo aí já falou na dor que a gente cresce. Então, estou bem positivo e agradeço aí o espaço para poder discutir com dois feras aí do mercado. Ok. Muito obrigado e vamos ver se no próximo programa a gente já consiga fazer ao vivo, senão a gente continua no virtual.